Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos falar sobre literatura? Vamos lá, olha só. Aula 221, aula 221, língua portuguesa. Vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre humanismo. Você sabe o que é humanismo? Muito bem. Transição entre o trovadorismo, o classicismo, existe o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo, ele vai trazer ali a transição da literatura, de uma literatura que era acompanhada por música no trovadorismo, e vai haver uma separação entre música e as letras, entre o texto. Então, a partir daí, os textos vão ser apresentados de forma na declaração, né, nos palácios, eles vão ser apenas apresentados sem a música, ok? Muito bem. Então, o que ocorreu ali no humanismo? Ali há uma mudança no pensamento, há uma mudança econômica, que a valorização ali, a posse de terra passa a ter menos importância e o capital, o dinheiro, o mercantilismo, ele passa a dominar o poder econômico. E o poder econômico, ele sempre traz ali uma revolução, né? Então, nós temos ali os burgos, que são as vilas que vão ficar ali ao redor dos palácios. Vai a partir dali, muitos camponeses vão sair lá do feudalismo. Lembre-se que no trovadorismo nós tínhamos o feudalismo, então esses camponeses eles vão vir para os burgos, vão começar a ter ali movimentos mercantis, ao comércio, e esses burgos, eles vão surgir ali os burgueses que vão trazer ali a característica de acúmulo de capital através do mercantilismo, através das navegações também. Então, a partir desse conceito, desse contexto ali econômico, desse contexto histórico, com o poder econômico da burguesia, eles vão, a partir dali, atrás de conhecimento e vão valorizar o conhecimento greco-latino, vão resgatar, tirar das mãos ali da igreja, da nobreza, e vão acumular esse conhecimento. Então, a partir desse conhecimento ali, ele vai trazer e vai haver uma modificação no pensamento do homem dessa época. Sai o teocentrismo, a explicação que Deus, tudo é explicado a partir de Deus, do pensamento teocêntrico, e vai partir para o antropocentrismo, que é simplesmente o ser humano no centro de tudo. O científico, né, o conhecimento, ele vai basear todo o pensamento do homem ali e vai deixar de lado o teocentrismo. Então, sai o teocentrismo, entra o antropocentrismo, ok? Muito bem. Então, um leve contexto aí a respeito desse pensamento, de como funciona a cabeça do homem humanista. Vamos falar um pouco mais? Olha só, observe aí. Então, temos aí o humanismo, que foi um movimento artístico intelectual, surgiu na Itália, no Renascimento, e ele alcançou ali no século XIV, né? No século XIV, então, na Itália, no final da Idade Média, há uma mudança ali da Idade Média para a Idade Moderna, no Renascimento. Ele alcançou plena maturidade ali, como eu falei, no Renascimento. O foco dos humanistas era o ser humano, lembre-se, antropocentrismo, o ser humano no centro de tudo. Então, a ciência, a razão vai explicar tudo o que ocorre, né? Então, lembre-se que estamos saindo ali do teocentrismo, onde tudo era explicado a partir de uma visão de Deus, né? Deus como centro de tudo passa a ser o homem, a razão, a ciência, a filosofia, explicar tudo que ocorre ao redor do homem, a ciência e tudo mais. Muito bem. Então, o foco dos humanistas era o ser humano, que os afastava do teocentrismo, como falei. O que mais? Resgatava-se, assim, a visão antropocêntrica, característica da cultura greco-latina. Então, vamos trazer ali a cultura grega, a cultura latina. Ela vai basear ali os seus conhecimentos, os seus aspectos de valorização do homem e tudo mais. Muito bem. Então, temos o que a partir disso? Temos três aspectos sobre o
nosso humanismo, 3 aspectos do humanismo que vão ser falar e basear ali a literatura portuguesa. Vamos falar sobre literatura portuguesa. Olha só, então o que nós temos aí? Os 3 aspectos da literatura. Então, na literatura portuguesa do século XIV e início do século XVI, no período humanista, registram-se 3 tipos de proposição. Olha só, vamos falar aqui, ó. Então temos o quê? A crônica histórica de Fernão Lopes. Então ele vai contar ali a história de Portugal, dos 3 reis, pelo menos 3 reis. A partir da crônica dele, ele vai trazer ali características em que o povo vai fazer parte dessa história também. Então tá daí a característica humanística. O povo, ele não é só paisagem, vamos dizer assim, ele vai fazer parte ali da história, ele também vai fazer parte da história, vai ser um dos personagens da história. Então nessas crônicas históricas de Fernão Lopes, desses 3 reis, ele vai trazer características psicológicas dos reis também, como eu falei, através do povo também vai participar ali dessas crônicas. Temos também a poesia palaciana, que é ali uma transição do trovadorismo, que vai trazer essas poesias, né? Elas vão ser apresentadas ali nos salões do palácio e tudo mais, tem suas características também, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais, e o teatro popular de Gil Vicente, que era um teatro moralizante, ele vai trazer características de moral, né, de apresentar a moral nos textos teatrais deles, nos autos, nas farsas e tudo mais, criticando a sociedade portuguesa da época, criticando padres, criticando o povo, criticando os nobres. Então ele vai trazer sempre como uma característica de moral, né, de ensinar e tudo mais. Muito bem, olha só, temos mais aí, vamos falar sobre poesia palaciana. Olha aí. Então, poesia palaciana, ela consiste em composições coletivas reduzidas para ser apresentadas nos serões do Paço Real diante da corte. Então ele vai ser apresentado ali na corte, vai apresentar situações que se passam ali entre os nobres e entre as picuinhas, digamos assim, ali do palácio e tudo mais. Vamos apresentar para você aqui? Não, vamos antes falar sobre as cantigas trovadorescas, olha só. Então, humanismo literário, as cantigas trovadorescas, elas eram produzidas para serem cantadas, enquanto as poesias palacianas eram para serem declamadas. Então, olha só. Então, lembre-se, no trovadorismo tínhamos ali as canções, né? As cantigas trovadorescas, que eram apresentadas com instrumentos musicais. Já no humanismo, ali a separação entre o texto e a música. Aí o que vai ocorrer? Vai ocorrer que esses textos vão ser apresentados, vão ser declamados ali no espaço dos nobres, nos palácios e tudo mais. Falando ainda mais sobre o humanismo literário e sobre as poesias palacianas, olha só, elas vão separar a música, como eu falei, o humanismo trouxe uma poesia de versos mais elaborados que as cantigas trovadorescas, recitada dentro dos palácios, e a poesia humanista possuía linguagem mais rica. Olha só, observe aí, linguagem mais rica que a poesia trovadoresca, com muitas figuras de linguagem e o abandono do amor cortês, aquele amor ali dos cavaleiros, né? Então, que ele indicava ali no trovadorismo. Então, ele vai abandonar o amor cortês, mas vai trazer essa característica ali de figuras de linguagem, situações mais elaboradas, um texto mais elaborado do que o trovadorismo. Muito bem. Então, as principais composições poéticas, olha só. Principais composições poéticas exploradas no período foram o vilancete, a farsa e a cantiga. E a trova também. Olha só. Então vamos prosseguindo aqui falando ainda sobre o humanismo literário e a sua poesia palaciana. Muito bem, olha só. Então temos aí o vilancete, é isso? O vilancete. Olha só, observe aí um texto de uma poesia palaciana. Então temos aqui a estrutura dele, com 3 versos de início. Olha só aqui, ó. 3 versos de início. E temos a chamada glossa, as glossas. Professor, que palavra é essa? Muito bem, essa é a estrutura. Então temos 3 versos e a glossa. O que é uma glossa? É uma explicação, é um comentário. Notem aqui, olha só, vamos ler juntos o texto. Meu amor, tanto vos quero, que deseja o coração 1000 coisas contra a razão. Porque
se vos não quisesse, como poderia ter desejo que me viesse do que nunca pode ser? Mas com quanto desespero é em mim tanta afeição que desejo o coração. Muito bem, olha só, hein? O que é isso? O que é isso? Olha só, 3 versos. Olha a estrutura, 3 versos. A glossa, que é a explicação, o comentário, olha aqui, ó. Aí ele comenta, porque se vos não quisesse, como poderia ter desejo que me visse do que nunca pode ser? Muito bem. Notaram aí a estrutura? Muito bem. Vamos falar sobre as características? Características da poesia palaciana? Olha só, características. Ausência de instrumentos musicais. Falei aqui para você que há uma separação entre música e letra, entre o texto e a música. Muito bem. No trovadorismo era acompanhado, não é isso? Falamos aqui sobre as cantigas. Então, vai haver ali uma separação entre poesia e música, vai haver presença de redondilhas, vai utilizar uso de figuras de linguagem, vai utilizar ali um texto... O texto é mais elaborado, né? É mais elaborado, eles vão utilizar ali ambiguidades, vão utilizar figuras de linguagem para retratar ali o seu texto, um texto mais trabalhado, um texto mais focado realmente, porque há essa separação, como eu falei aqui. É importante que você saiba, no trovadorismo ele vem acompanhado com instrumentos musicais, é apresentado também no palácio, né? E é também apresentado com acompanhamento musical. Já há essa separação no humanismo ali, na poesia palaciana, que ele vem ali já do trovadorismo, né? Origina-se lá, mas ele vem sendo trabalhado e vem separado ali dos instrumentos musicais e parte apenas para o texto, com um texto mais elaborado. Vamos prosseguindo? Olha só. Então temos aí também a presença do idealismo, da sensualidade, o trabalho maior, né? Um trabalho mais em métrica, em ritmo e em expressividade. Muito bem. Vamos falar sobre teatro? Sobre teatro, olha só. Teatro. Vamos falar sobre o teatro quando surge em Portugal, lá no humanismo também, no período humanista, pela obra de Gil Vicente, que condena o abandono dos valores cristãos. Olha só, é importante isso aqui. O texto dele vai trazer uma característica de moral, ele é moralizante, ele vai condenar o abandono dos valores cristãos, tanto pelos nobres, quanto ali pelos padres, pela igreja, né? Então, ele vai criticar ali o padre que tem amantes, ele vai criticar a usura, ele vai criticar ali o enriquecimento desenfreado das pessoas, ele vai criticar o povo, ele vai criticar os nobres, sempre com essa questão da moral. Então, é uma característica do teatro de Gil Vicente. Vamos prosseguindo, olha só. Então, continuando falando sobre o teatro de Gil Vicente, em Autos e Faças, ele usa personagens alegóricos para retratar os vícios, olha aí, a moral, né? Ele vai criticar, vai utilizar de sarcasmo para criticar os vícios que se espalham pelos vários setores da sociedade portuguesa e defende o retorno à moralidade. Olha, isso é importante que você saiba. Falando um pouco mais sobre o teatro de Gil Vicente, olha só, vamos falar um pouco mais. O teatro de Gil Vicente é considerado o fundador do teatro português. Suas peças foram produzidas durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ali no Renascentismo, apresenta aspectos conservadores, como a defesa da moral cristã. Muito bem, essa é a característica aí da obra de Gil Vicente. Inovadores como a crítica à sociedade. Falei aqui sobre a crítica que ele faz à sociedade, à igreja, ao povo, aos nobres e tudo mais. Prosseguindo, olha só, temos mais características aqui. As peças de Gil Vicente têm caráter moralizante, como eu falei, procuram tematizar comportamentos condenáveis e enaltecer virtudes. Olha só, a religião católica é tomada como referência para a identificação das virtudes e dos erros humanos. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, então falamos aí a respeito do teatro vicentino. É importante que você saiba essa característica moralizante do teatro vicentino, que ele vai criticar a sociedade, criticar o povo, criticar a nobreza, criticar também ali características da sociedade portuguesa. Então, esses textos eles são apresentados no palácio, mas também
os textos profanos, né, os textos profanos são apresentados em festividades, como nós estamos vendo aqui, né, ao meu lado, essas características ali das partes externas da igreja. Então é apresentado também esses textos profanos fora da igreja, né, nos espaços abertos, ok? Muito bem. Falando sobre características ainda do teatro vicentino, olha só. Então, temática teológica, aproveita para criar uma intricada crítica à sociedade europeia, principalmente à sociedade portuguesa da época. Quanto aos personagens, olha só. Temos personagens? Temos personagens? Temos. Os personagens, eles não representam indivíduos definidos, e sim tipos sociais. O sapateiro, né? O nobre, o padre. Então, ele vai trazer essas características. É uma das características do teatro vicentino. Os tipos não eram identificados por nomes. Quase sempre são designados pela ocupação que exercem. Como eu falei, olha só. Vamos lá? Passando, ou por algum traço social para simbolizar vários comportamentos humanos. Muito bem. A preocupação com o homem e com a religião. Muito bem, essas são características dele. O que mais que nós temos aí? Temos mais informações? Temos. A obra de Gil Vicente divide-se em autos, que são textos de inclinação religiosa e moralizante. O que mais que nós temos aqui? Olha só, temos a trilogia das barcas, Alto da Barca do Inferno, Alto do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. Alto da Barca do Inferno é o clássico dele, né? Muito bem. Farsas, vamos falar sobre farsas. Muito bem. O que são farsas? Textos irônicos de temática profana, área externa. Muito bem, a farsa de Inês Pereira e o Velho da Horta são características, são obras desse tipo de texto, ok? Muito bem, falamos então sobre o teatro de Gil Vicente, falamos um pouco aí sobre característica do humanismo e agora nós vamos praticar. Vamos à nossa dinâmica? Vamos lá. Caracteriza o teatro de Gil Vicente. Muito bem, aí você vai indicar a característica do teatro de Gil Vicente. Vai nos informar qual a questão correta. Depois nós vamos para a questão 2. Questão 2 que diz assim, ó, assinale a alternativa incorreta a respeito da obra de Gil Vicente. Indique, daqui a pouquinho nós retornamos.
Muito bem, retornando para a nossa DLI, vamos diretamente para o nosso texto, vamos lá, para a nossa questão, olha só. Então temos aí, caracteriza o teatro de Gil Vicente. Muito bem, falamos aqui do caráter moralizante do teatro de Gil Vicente, não é isso? Falamos sim. Então, a preocupação com o homem, a moral, dentro de uma perspectiva da religião católica, não é isso? Então vamos ver aqui se temos alguma característica. Então, revolta contra o cristianismo, já sabemos que é errado, né? Não há, é o contrário, não é isso? Ele vai seguir ali dogmas cristãos, né? Trazer a moral cristã ali nos seus textos. O que mais que nós temos? A obra é escrita em prosa. Vamos ver aqui, vamos prosseguindo, vamos ver se temos mais questões aqui. Ó. A elaboração requintada dos cenários e quadros, não, né? Não é uma das características principais. Muito bem. A preocupação com o homem e a religião, aí sim nós temos aqui uma resposta mais interessante. Vamos passando aqui para a letra E. A busca dos conceitos universais também não é uma das características do teatro vicentino, não é isso? Então o que nós temos aqui que mais está caracterizando aqui o teatro? A preocupação com o homem e a religião, né, a moral católica e tudo mais. Muito bem, então resposta correta, letra D. Temos comentários a respeito? Temos comentários a respeito, olha só. Nas obras mais emblemáticas, ele critica os costumes da sociedade portuguesa, tecendo um fiel retrato de sua época. Além do caráter satírico, o conteúdo das obras apresentava um teor moralizante, sempre calcado no homem e na religião. Então, resposta, a letra D, a preocupação com o homem e a religião. Vamos para a questão 2? Vamos para a questão 2. Diz assim, ó, assinale a alternativa, olha só, atentos, incorreta a respeito da obra de Gil Vicente. Muito bem, então vamos analisar? Vamos analisar aqui, ó. Embora servisse para o entretenimento, sim, era teatro, então correto até aí, da corte, seu teatro caracteriza-se por ser primitivo, rudimentar e popular. Muito bem, muito bem. Vamos passando. B. Algumas de suas peças têm caráter misto, de oscilante classificação como alto dos 4 tempos. Muito bem, vamos para a letra C agora. Letra C. Muito bem. Apresenta-se como traço de união entre a Idade Média e a Renascença. D, ao lado da sátira, encontra-se elevados valores cristãos. Muito bem. E E, aprofunda-se nos valores clássicos. Opa! Ele aprofunda-se nos valores clássicos, seguindo rigidamente os padrões do teatro grego. Muito bem. Aqui nós já temos algo diferente, não é isso? Então, vamos lá. Então, a resposta incorreta é essa letra E, ó, né? Então, as outras estão corretas. Olha só, ao lado da sátira que ele escrevia, encontram-se elevados valores cristãos. Sim, falamos aqui a respeito. Letra C, apresenta-se como traço de união entre a Idade Média e a Renascença. Há aquela mudança, né? Há aquela ligação entre Idade Média e Renascença, essa mudança aí do humanismo, então há essa característica também. Então, outra, na letra B, algumas de suas peças têm caráter misto, de oscilante classificação, como alto dos 4 tempos. Sim, embora servisse para o entretenimento da corte, era o teatro, seu teatro caracterizava-se por ser primitivo, rudimentar e popular. Sim, apresentava o povo, apresentava os nobres, apresentava os personagens das igrejas e exatamente isso. Então, a resposta correta é a letra E. Muito bem, aprofunda-se nos valores clássicos. Muito bem, aprofunda-se nos valores clássicos, seguindo rigidamente os padrões do teatro grego, é a resposta que está incorreta. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, olha só, as peças de Gil Vicente têm caráter popular, possuem um forte teor satírico, sim, satirizando a sociedade portuguesa, indicando ali uma moral. Muito
bem. Foi isso que nós falamos hoje sobre teatro, Gil Vicente, falamos sobre a poesia palaciana e falamos um pouco ali sobre o humanismo. E nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.